Cassiano Terra Rodrigues é professor da PUC de São Paulo e pesquisador do Centro de Estudos do Pragmatismo. O Dewey tem uma teoria da inquirição, da investigação científica, né, toda baseada nessa ideia de que os saberes eles se organizam logicamente e interrelacionalmente, né? Quer dizer, as coisas se dão simultaneamente na experiência. Então, um projeto pedagógico que busque pensar seriamente como é que isso é possível, como é possível fazer com que cada professor seja um investigador, como é possível fazer com que os alunos transformem essa curiosidade infantil do ser humano, infantil no sentido, né, quer dizer, todo mundo passa por isso, né, quando criança, transformar essa curiosidade da criança num espírito de investigação científica. Em 1896, no final do século XIX, John Dewey criou a Escola Laboratório no Departamento de Filosofia e Pedagogia da Universidade de Chicago. Larry Hickman é professor de filosofia da Universidade do Sul de Illinois, na cidade de Carbondale, e diretor do Centro de Estudos de Dewey. Ele escreveu livros e textos sobre o filósofo. Participou do documentário John Dewey, His Life and Work, em português, A Vida e Obra de John Dewey. Joanna Meyer, da equipe da Univesp TV, conversou com Larry Hickman pela Rede Mundial de Computadores. Perguntou a ele o que Dewey imaginava quando criou a Escola Laboratório na Universidade de Chicago. He thought, well, okay, I'm going to be the head of this school of pedagogy, so why don't I treat this the way that the physics or chemistry people treat their laboratories? The physics department has a laboratory, the chemistry department has a laboratory. Why shouldn't the educational department have a laboratory? And so this was never meant to be a model for other schools. What it was meant to do was to provide a basis for experimentation to see how education could be improved. I would say when Dewey left the University of Chicago in 1904, that lab school basically ceased to exist as a lab school. It still exists as a university school, but it ceased to exist as a laboratory school in the sense in which meant it to be. Larry Hickman vai aparecer de novo na próxima aula. E aí é que o Dewey começa a pensar essa relação entre uma educação mais interativa, né? Uma ideia muito comum, né? Que tem um nome, quer dizer, virou um rótulo nos Estados Unidos, que é o learning by doing. Né? Aprender fazendo, aprender por fazer. O que é que a experiência prática de lidar com as coisas nos ensina e como é que a gente pode transformar essa experiência em conceitos, pensamentos, ideias que vão nos permitir trabalhar com outras experiências, enfim. Olha o que está na internet. O vídeo Progressive Education in the 1940s, que em português quer dizer Educação Progressiva nos anos 40. Ele mostra a escola antes e depois do pragmatismo de John Dewey. No final do vídeo, há um depoimento do próprio Dewey. We must prepare our children not for the world of the past, not for our world, but for their world, the world of the future. Uma pergunta que os professores sempre fazem é a seguinte: como é que eu faço? O que eu vou ensinar? E uma coisa que o Dewey dá, uma lição que a gente aprende com a filosofia do Dewey, é que não há receita de bolo. Um certo método que você usou numa turma deu certo, na outra não deu. Por quê? Porque, de repente, a experiência configurada ali não foi aquela que você configurou antes e tal, e isso tem fatores sociais, políticos, pessoais, psicológicos, enfim. Não existe mais uma escola pensada como a paideia grega ou como a escola formulada entre o Renascimento e o século XVIII, né? Não, a escola já há bastante tempo que é totalmente marcada pelas necessidades e pelos cruzamentos que se dão politicamente, economicamente e com as diferenças culturais, entendeu? Então não há escola que não pense pragmaticamente hoje. Nós vamos estar o quê? O pensamento deweyano foi se difundindo pelo mundo. Como você viu lá no começo, suas ideias chegaram ao Brasil pelas mãos de Anísio Teixeira. Algumas delas estão arraigadas nas salas de aula até hoje,
mesmo que muitos professores não saibam disso. No próximo encontro, a permanência do pensamento de John Dewey na educação. Chegaram ao mesmo resultado que ela? Então,